3 horas mais 25 minutos, esta é a hora certa, informando a cooperativa Sicredi. Muito obrigado a todos que estão ligados conosco. Somos a Rádio Carboneus, a rádio número 1 de Charqueadas, a rádio número 1 da região carbonífera. A Rádio Carboneus, gente, não fechou ainda os 4 anos, mas já estamos, por 3 anos liderando a audiência na nossa região. E a gente fica muito grato a você que nos dá o prazer da sua companhia todos os dias, que está sempre ligado em toda a nossa programação. E a gente vem anunciando, de alguns dias já, a presença de Deise Maranata aqui no programa, ela que é pré-candidata a deputada estadual, esposa do ex-prefeito, até pouco tempo prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que também é pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul. Também comigo aqui o colega Wagner Lopes, convidamos, não poderíamos, Wagner que me apresentou para o pessoal em Guaíba, jamais eu deixaria o Wagner de fora desse bate-papo com a Deise Maranata. Deise Maranata, bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter vindo, um prazer receber a senhora aqui. Eu que agradeço a oportunidade, já fazia tempo que a gente combinava nessa entrevista, você sempre, a Carbonews sempre presente lá em Guaíba, sempre conosco, cobrindo os eventos, mostrando as nossas festividades, levando para toda a região e sempre eu na promessa, não, mas agora eu vou lá, eu vou pessoalmente dar entrevista. E hoje deu tudo certo, a gente está fazendo algumas visitas aqui em Charqueadas, depois a gente vai a São Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, hoje é o dia de fazer visitas aqui na região carbonífera, então uma alegria poder conversar com vocês aqui na Carbonews, que é a rádio mais ouvida da nossa região. Obrigado pela confiança que vocês têm com a gente, no nosso trabalho, A gente leva muito a sério o trabalho que vocês fazem em Guaíba, a gente tem muito prazer de ir a Guaíba, a gente se sente em casa em Guaíba, Tanto com vocês, como a população. A gente chega em Guaíba, as pessoas vêm conversar com a gente, a Carbonews está chegando, coisa boa, aquele negócio todo. Foram muitos eventos, a gente já participou em Guaíba. E eu, pessoalmente, agradeço muito a rádio por me botar de novo, nesse patamar aí de estar com rádio, trabalhando com rádio, e poder vivenciar esses momentos e conhecer pessoas. E conhecer pessoas diferenciadas, como é a senhora, o próprio Marcelo, pessoas que realmente, recebem muito bem a imprensa, dão valor à imprensa. Receber é uma coisa e dar o valor ao outro, e vocês fazem isso com muita propriedade. Wagner Lopes, boa tarde. Obrigado, André, obrigado pelo convite, É um prazer receber, Tanto tempo a gente esperava a Deise, ela que também é nossa colega, ela que é comunicadora, tem um programa na TV, Ela que é grande comunicadora, advogada, empreendedora. Conta pra gente, o que aquela Deise que saiu lá com o Marcelo, mandado lá de Camaquã, hoje, nesse patamar aí, faz um belo trabalho na cidade de Guaíba, fez um belo trabalho lá como primeira-dama, Casa Solidária, botou a mão na massa na enchente, e agora lançando aí seu nome como pré-candidata a deputada. O que essa Deise hoje iria para aquela Deise menina que saiu de lá? Wagner, olha, tu falando e a gente fica pensando, Porque quando outra pessoa fala da nossa história, faz a gente refletir sobre ela. E eu fico pensando como é grande a misericórdia de Deus sobre a vida da gente, Como é grande a misericórdia de Deus. Porque uma menina de uma família pobre, humilde, lá de Camaquã, eu lembro da minha avó paterna, eu lembro que durante toda a infância a gente ia visitar ela e não tinha piso na casa, sabe? Casa de chão batido, assim. Então a gente vem de uma família muito humilde. Eu jamais imaginaria o que Deus faria conosco, ao nos tirar de Camaquã, a gente ter a oportunidade de estudar, fazer a nossa faculdade, se formar em Direito, e faz prova da OAB, e constitui família, a casa, tem os nossos filhos. E Deus sempre nos dando oportunidades. E quando veio a oportunidade, então, de ser primeira-dama, eu acabei me apaixonando, Me apaixonando por essa missão pública, por esse serviço público de poder estar junto à comunidade, poder usar os meus talentos, os meus dons, a minha experiência profissional para criar projetos, para organizar, para liderar equipes. Também a gente trabalha muito isso no comércio, na empresa da gente. Claro que a gente acha muito estranho quando entra na prefeitura, porque é totalmente diferente, Na empresa a gente decide que vai fazer alguma coisa, vai lá e faz. Na prefeitura, não, Aí é o dinheiro público, por óbvio, Tem todas as leis que regulamentam. Então, a gente estranha um pouco todos esses procedimentos. Mas nada nos impediu, então, de criar o Gabinete da Primeira-Dama, cuidar dos projetos sociais da cidade, cuidar das casas solidárias. Iniciamos com uma, terminamos o mandato com 5 casas solidárias, uma em cada região do nosso município de Guaíba. Então, acho que o que define, como que
que a menina Daisy vê a mulher hoje, vê com muita gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele nos deu de crescer, de conhecer pessoas novas, conhecer pessoas boas, de fazer amigos, de fazer parcerias com pessoas honestas, leais. Então, tudo isso faz a diferença para que a gente possa trilhando esse caminho e construindo, né, novas conquistas. Daisy, nós temos hoje uma Guaíba bem diferente de uns anos atrás. Eu fazia 15 anos que não ia em Guaíba e quando fui, me surpreendi do progresso de Guaíba. 15 anos, ficou bastante tempo sem ir lá, né? É muito longe. É muito longe, né? Eu tô dizendo, a rádio me recolocou no mundo, né? E aí a gente fizemos lá, foi, se não me engano, a inauguração daquele belíssima obra lá do Lebes, na entrada da cidade. E aí a gente fizemos uma tour por Guaíba, ali no centro e tal. E eu disse, gente, onde é que estava essa cidade que eu não tinha visto ainda? Guaíba, empresas e mais empresas, empregos, mais empregos, cidade limpa, cidade bonita, a gente vê um clima bom em Guaíba, né? E aí a gente, né, começou a conhecer mais o trabalho do prefeito, da administração do prefeito, e a gente disse, olha, eu sempre digo, quem quer saber como a pessoa vai fazer num patamar mais alto, vê de onde é que ela veio, vê como é que é a administração, se falando em prefeito, vai a deputado, vai a governador, vai sei lá o quê. Vê como é que ele administrou. Vai pegar um clube que seja. Como é que ele administrou quando foi vereador, quando foi prefeito. E Guaíba mostra a capacidade que vocês têm, o interesse que vocês têm, a preocupação nos dia a dia, a gente conversando com vocês, nas entrevistas, tantas e tantas entrevistas que a gente fez, né, nos eventos, e sempre a preocupação, né, do bem-estar da população, correndo sempre atrás, se importando. A senhora mesmo, né, com aquele serviço social que, que vocês fazem em Guaíba, tem brechó solidário, seu aniversário, pediu presente para os outros, né, isso aí me chamou muita atenção quando a gente foi lá, né, e isso aí mostra, né, que a gente realmente pode acreditar na política ainda, né, porque a política defasou muito, não sei se a senhora concorda comigo, a gente tem visto tanto escândalo, tanta coisa, de onde menos se espera, e a gente fica pensando, a gente, vou votar em quem agora? Né? Dá esses brancos na gente. E Guaíba hoje, para quem quiser saber como é a administração, o potencial de vocês, basta olhar para Guaíba, né? Realmente. Quando a gente chegou lá, André, eu lembro, eu tinha 19 anos, o Marcelo 22, né? Fomos para estudar, foi o nosso primeiro passo. E a gente já estranhou, assim, convivendo ali no comércio, porque aí abrimos a loja, porque a gente trabalhava durante o dia, estudava de noite, e o trabalho era esse, era pra gente começar a nossa vida, éramos noivos, né? Então a gente tinha que pagar a nossa faculdade, a gente ia começar a vida juntos, né? E a gente notou esse sentimento em Guaíba das pessoas. A gente andava no comércio, as pessoas mais cabisbaixas, não eram muito de conversar, a gente via de Camaquã, né, que também, mais interior ainda, todo mundo se conhecia, qualquer loja que a gente ia, a gente conversava, a gente ia no banco, a gente conversava com o caixa do banco. Tem esse relacionamento, sim, assim, mais, parece que mais familiar, de amizade com todas as pessoas da cidade. E a gente sentia Guaíba isso. Não, Guaíba é cidade dormitório. Aqui nada dá certo. Guaíba não dá para comprar em Guaíba, porque é tudo muito caro. Então a gente teve que começar, devido até a nossa empresa, vendendo material escolar, tinham outras papelarias na cidade, como que a gente ia se diferenciar delas? A gente primeiro teve que provar para as pessoas, para a população ali, para os clientes, que elas poderiam comprar em Guaíba, que o preço era bom, era tão bom quanto Porto Alegre, que às vezes a gente conseguia fazer promoções com preços mais baixos que Porto Alegre. Sim. Então a gente passou muitos anos trabalhando isso. Comprar em Guaíba é melhor. Era sempre esse o lema de todas as campanhas de Cindy Loja, CDL. E ali também a gente começou a trabalhar a questão do atendimento, que aí também fala muito da gente, né? Dessa coisa da gente gostar de conversar com as pessoas, de gostar de se relacionar, desse acolhimento. Vem do comércio. Como é que tu vai conquistar o cliente num mercado onde se vende quais as fábricas que atendem papelarias? Faber-Castell, Tilibra, Credeal, todo mundo vendia os mesmos produtos das mesmas fábricas. Como que a gente ia se diferenciar? Pelo atendimento, pelo acolhimento, pela atenção ao cliente, por demonstrar preocupação com a necessidade dele. E aí a gente começa também a perceber a necessidade de que o povo de Guaíba enxergasse quão linda é a cidade de Guaíba. Aquela beira, o rio, aquela paisagem, enxergar Porto Alegre, é tudo tão lindo. Mas parece que não tinha esse sentimento.
Então a gente foi resgatando isso desde o tempo que a gente estava só na Maranata. E quando a gente chega na prefeitura, a gente encontra uma cidade precisando de muito cuidado. A gente encontra servidores muito desanimados, desmotivados, se sentindo desvalorizados, não sentindo acolhimento. Eu acho que aí, né, Deus nos botou naquele momento ali, porque Ele conhece a nossa essência, sabe como que a gente é, como a gente gosta do abraço, que é de verdade, do beijo, do carinho. E usamos também a nossa experiência como empreendedores, levando prometas para dentro da prefeitura, todas as secretarias tendo suas metas muito bem definidas, com prazo de execução, né? Na primeira gestão, 50 metas, agora no segundo mandato, que a Claudinha está dando seguimento, 100 metas, sim, porque é o centenário. Então, acho que trazer também a nossa experiência, o nosso conhecimento enquanto administradores de empresas privadas para dentro da prefeitura, o que deu certo, né? Porque sim, deu muito certo, porque quando o líder, o secretário, o diretor, o coordenador, ele tem clareza de onde ele precisa chegar, quais são as metas, no que ele precisa trabalhar, não precisa perder tempo pensando, inventando, buscando, testando, não. Quando se fez um plano de governo, se estabeleceram metas, se estabeleceu aonde a gente quer chegar, então agora a gente arregaça as mangas e vai executar. E aos poucos foi muito lindo ver essa transformação de Guaíba, porque a transformação ela acontecia nas obras, no visível, como tu disseste, sim, né? Cheguei lá na cidade, a cidade estava diferente, estava transformada, estava bonita, estava limpa, mas também começou com as pessoas, vendo que a gente estava ali trabalhando de verdade, a gente foi de coração e alma para aquela missão, a gente se dedicou muito, trabalhou quase 24 horas por dia para que a nossa cidade fosse transformada e para que esse mandato realmente deixasse uma marca na história de Guaíba. E aí a gente vê as pessoas ficando mais felizes, mais empolgadas, amando mais a cidade, participando mais das festividades da cidade. O que é a Olifeira, né? Olifeira se consagrou, agora é a 5ª edição, virou uma das maiores feiras de olivicultura do Brasil, da América Latina. E o bacana é que o nosso povo, a população de Guaíba, ama aquela feira, participa, se empolga, porque é importante. Como é que tu vai vender a tua cidade? Tu vai dizer que a tua cidade é boa, que o teu comércio é bom, né, que vale a pena fazer turismo em Guaíba, se tu não acredita nisso, se tu não acha a tua cidade bonita, se tu não acha que ela é um bom lugar para se viver, né? Então, tem que partir da população também essa mudança, sim, de comportamento, de pensamento e até de postura diante das outras cidades, das pessoas dos outros lugares, né? Chama muita atenção que Guaíba cresce cada vez mais. Agora esse impasse da CMPC, mas a gente torce que dê tudo certo e que a CMPC fique aqui, né? Fique na região. Isso, né? Realmente tem nos preocupado muito, né? E aí pensando no nosso trabalho, nessa disposição de representar a região, isso nos preocupa muito, porque não sei quanto tempo faz que vocês não vão na Barra do Ribeiro. Eu faço tempo. Faz tempo que vocês não vão lá, né? Eu também tinha uma tia que morava lá, então eu ia mais seguido alguns anos atrás, a tia Iracema, mas ela faleceu e aí deixei de ir levar a minha mãe lá, porque elas eram primas, né? Sim. Só que Barra do Ribeiro tu visita, passa ano, passa outro ano, passa 10 anos, sempre do mesmo jeitinho, sempre do mesmo tamanho, com um comércio fortalecido pelas famílias, né? A grande maioria dos comércios de lá são empresas familiares. A gente lançou também, pelo nosso instituto, a Rede Empreendedora lá, que também foi uma maneira da gente trabalhar com outros municípios, foi, né, criando o instituto e levando projetos para os outros municípios, e a Rede Empreendedora fez com que eu conhecesse as empreendedoras da cidade. E aí foi uma característica muito bacana, assim, conversar com elas, ouvi-las se apresentando. Elas são empresas familiares, que estão há 30 anos no mercado, 20 anos no mercado. Mas tu entra na cidade, tu vê sempre a cidade da mesma forma. E essa implantação da CMPC, né, dessa nova planta da CMPC na cidade, trouxe esperança para a população, de desenvolvimento, de novas empresas, de novos empregos, de novas oportunidades para os jovens. Então é muito preocupante a gente ter a possibilidade da CMPC já estar avaliando a possibilidade de não ficar no Brasil, né, de ir para o Paraguai, sim, de ir para outro lugar, devido aos entraves burocráticos que estão acontecendo. A gente não pode perder. Essa é a verdade, a gente não pode perder e a gente precisa de toda a região nessa luta conosco. Tá certo. E a gente tá, né, André? A gente tá muito nessa luta, né? Tá enganjado nessa luta, como na luta pela duplicação da BR-290, né? E
Tu fez um grande trabalho também, tu inovou muito na Grampal, né? Com a primeira dama na Grampal. Tem um grande trabalho também na Grampal, né? Sim, foi uma experiência linda também. Eu lembro quando o Marcelo assumiu em 2021, todos os meses ele ia para as reuniões com os prefeitos, porque eles se reúnem nas Assembleias Gerais, né, mensalmente, para tratar dos temas que são comuns ali aos municípios. O problema com o transporte público, com a saúde, com as consultas, exames. E aí eu perguntei para ele, porque eu inicio então o gabinete da primeira-dama, começo o trabalho, mas o que faz uma primeira-dama? Como que inicia o trabalho da primeira-dama? Não tinha um manual, não tinha ninguém para me ensinar. Então eu precisava conversar com as pessoas, que foi o primeiro passo que eu fiz, que foi ir para as comunidades, levando a campanha contra a violência. Todo dia 25, lá em Guaíba, é dia laranja, é dia de combate à violência. Então, eu aproveitei essa data, criei um material contra a violência e fomos caminhar nos bairros. Porque eu ouvia as pessoas, conhecia as realidades e poderia criar os projetos, né? E a partir dali a gente criou os projetos. Mas também... desculpa que eu comecei a falar do gabinete e me perdi na pergunta. Da Grampal. Da Grampal, isso. Por que eu falei do gabinete? Porque eu comecei a questionar o Marcelo por que as primeiras damas não se encontravam. Quando que eu ia conhecer as primeiras damas? E não tinha reunião primeira-dama, não tinha encontro, não tinha nada. E aí ele levou, né, a proposta da criação do fórum. Como a Grampal tem vários fóruns, né, da assistência social, sim, da educação, da cultura... Ele levou essa proposta, então, da gente criar o Fórum das Primeiras Damas, para que as Primeiras Damas pudessem se encontrar, pudessem conversar, pudessem trocar experiências, criar projetos conjuntos que fizessem sentido para cidades de toda a região metropolitana. E assim a gente iniciou. E aí eu fui a coordenadora por 2 anos, 2021, 2022, depois 2023 e 2024. Outras primeiras damas assumiram e 2025 eu assumi, então, mais um ano como coordenadora. E ali a gente pôde, sim, conhecer mais a nossa região, conhecer mais os problemas que são comuns à região metropolitana, a todos os municípios que fazem parte e poder ter essa troca. Porque é muito importante a gente saber, deu certo o botão do pânico, por exemplo, lá em Alvorada, deu certo em Cachoeirinha. A gente conheceu a Casa Florescer, que era acolhimento para as pacientes oncológicas. Então, a gente foi conhecendo, né, projetos, programas, serviços que deram certo nos municípios vizinhos e que a gente podia também trazer para o nosso. Eu acho muito importante a gente colocar o máximo possível de mulheres dentro da Câmara dos Deputados, dentro das câmaras de vereadores, porque como é que eu penso? O homem conhece um pouco a mulher, mas a mulher conhece ela e conhece o homem ao mesmo tempo. E só as mulheres sabem os problemas que sofrem, porque passam. E a gente tem uma preocupação muito grande. Já estamos aí com quase 40 feminicídios no Rio Grande do Sul. O que a senhora tem em mente, uma vez dentro da Câmara dos Deputados, em relação a isso? Eu sei que já existem projetos em Guaíba, né, a nível municipal, do combate à violência contra a mulher. A gente tem visto todas as vezes que a gente vai lá, eu sempre puxo essa pergunta, porque é uma bandeira que eu peguei para mim, essa luta aí. A gente precisa zerar esse feminicídio, a gente precisa ter anos e anos sem ter feminicídio. Guaíba teve, acho que 3 anos, se eu não estou enganado. 3 anos sem um feminicídio, né? E aí aconteceu agora, né? Mas a nível de Rio Grande do Sul preocupa muito. São quase 40 mulheres, né? Donas de casa, mães, muitos órfãos ficaram para trás aí, muitos pais com a dor imensa aí. E eu sempre digo assim, ó, mortas por quem deveriam lhe proteger, lhe dar amor, e foram mortas, a maioria, por pessoa, não dá nem para chamar de homem, parceiros de vida. Quais os projetos a senhora tem em mente aí, para a gente poder, não digo acabar, a gente sabe que é difícil, que bom que se conseguisse, né? A gente torce para isso. Mas quais os projetos que a senhora tem em mente para a gente poder dar uma sanada, uma diminuída nisso aí, uma vez lá dentro da Câmara dos Deputados? O que eu penso, André, que eu tenho que levar a minha experiência como primeira-dama, né, estando na liderança de muitos desses projetos no município de Guaíba, eu tenho que levar isso para o Estado. O que a gente começou a fazer lá e perceber? Infelizmente, todas as vezes que a gente saía para a rua para fazer qualquer campanha de conscientização, a gente encontrava pelo menos uma vítima de violência. Sim. Isso começou a nos chamar a atenção. Como assim? Toda vez que a gente sai, não importa o bairro que a gente vá, tem uma vítima de violência. Então, nós trabalhamos para a implantação do Centro de Referência e Atendimento à Mulher,
que é um equipamento ligado à assistência social e que agora, nesse momento, é ligado à Secretaria da Mulher, nos municípios que têm Secretaria da Mulher, que são muito poucos ainda, né? Sim, muitos. Poucas delegacias também. Poucas delegacias, poucos municípios com secretarias. A gente começou, então, a atender essas mulheres com técnicos especializados. No centro de referência tem a advogada que vai orientar essa mulher vítima de violência, tem a psicóloga que vai cuidar dela, tem a assistente social que vai ajudá-la a reorganizar a sua vida. É porta aberta, a pessoa pode ir, não precisa fazer boletim de ocorrência, ela pode ir lá para conversar, para se fortalecer, porque ao contrário do que muitos comentários assim de senso comum, de pessoas que não têm conhecimento mesmo de toda a complexidade de um relacionamento abusivo, achar que uma mulher gosta de apanhar, que ela está no relacionamento porque ela gosta daquilo, é muito complexo. Geralmente elas são impedidas de trabalhar, de estudar, elas têm filhos pequenos, elas se preocupam com as crianças, então elas têm uma dependência emocional, porque é o esposo, é o companheiro de vida, é uma pessoa que ela tem sentimentos, que ela tem filhos, que ela constituiu família, e tem a dependência financeira também daquele agressor. Sim. Então isso dificulta que ela rompa esse laço, porque ela se preocupa com as crianças. Como que eu vou sustentar as crianças, né? Então a gente, no centro de referência, a gente consegue ajudar essa mulher a pensar, a se organizar, a se preparar para fazer esse boletim de ocorrência e retirar esse agressor de dentro do lar. Sim. O segundo passo que a gente fez, então, foi a criação da Secretaria da Mulher no município, com, então, profissionais que vão pensar políticas públicas, o que a gente pode fazer para prevenir, para evitar, porque cuidar, a gente cuida dela no CRAM, depois que já aconteceu a violência. Mas a gente precisa também conversar com as nossas crianças sobre esse assunto. E aí a gente cria o projeto Guarda-Chuva para levar para as escolas e conversar com os pequenos. A gente leva o projeto para conversar com os adolescentes que estão iniciando, então, os namoros, né? Com as meninas, os meninos, para que eles possam entender a importância do respeito um com o outro. Que eu acho que é impressionante quando a gente ouve os relatos dos agressores e dos homicidas, né? Porque, né, matam as mulheres, é porque eles não aceitam que a mulher queira o fim do relacionamento. Isso é muito maluco, né? Porque imagina como que uma mulher que está no relacionamento abusivo, ela está sofrendo, quando ela decide dar um basta, ele não aceita, porque ela é vista como um objeto de posse. Quando é o contrário, ele diz, não quero mais, vira as costas, vai embora e tá tudo certo. Deixa até, né, com os filhos, né? Deixa com o filho, deixa com sempre. Tudo, né? Mas quando é o contrário, né? Exatamente, eles não aceitam. Não existe uma outra mulher para ele ser feliz lá adiante, assim como ela não pode ter um outro homem para ela ser feliz. Isso aí preocupa muito a gente. E eu vejo, sim, uma falta de interesse por parte de governo do estado, falta de interesse dos prefeitos dos municípios. Eu ia fazer esse gancho agora. Falta de interesse dos deputados que estão lá dentro. As poucas deputadas que quiseram falar foram praticamente caladas à força lá dentro da Câmara dos Deputados, quando quiseram se manifestar, pedindo ajuda, pedindo que a casa tomasse uma atitude. Isso aí a gente está acompanhando de perto. Isso. Exatamente. Então eu penso que eu gostaria, né, como deputada estadual, de poder trabalhar, visitar município a município do estado, conversar com os gestores públicos, conversar com o prefeito e pedir que ele indicasse, que ele deixasse um servidor, uma pessoa, pelo menos, iniciar o trabalho de pensar sobre esse assunto, de estudar sobre esses casos, pensar políticas públicas, porque se não tiver pelo menos uma pessoa que pare e pense e comece a agir, seja nas escolas com as crianças, seja com as mulheres nos bairros, alguém precisa dar o passo inicial no município. E tem municípios que não tem nenhuma coordenadoria da mulher, que seria uma pessoa, muito menos uma secretaria, que teria uma equipe pensando essas políticas públicas, né? Então eu gostaria de ser essa pessoa que vai estar ali ao lado dos prefeitos, ao lado dos vereadores que quiserem comprar essa ideia comigo, quiserem levar essa bandeira adiante de proteção e de enfrentamento da violência contra as mulheres. Eu gostaria de estar ao lado deles, como deputada, para que a gente pudesse construir em todos os municípios pelo menos uma pessoa. Acho que isso era um passo importante, porque alguém tem que estar dedicado a pensar sobre isso, a entender a realidade daquele município e ver o que tem que fazer primeiro, né? Mas pode ter certeza que a gente vai estar unida, a senhora, fazendo uma parceria muito forte, né, para divulgando o seu trabalho em relação a isso e a outros trabalhos que venham,
porque a gente acha muito importante isso. É necessário, era para ontem que se tomassem atitudes drásticas contra a violência. Quando a gente para e pensa, né, sobre assalto a banco, sequestro, arrombamento das residências, todos esses tipos de violência diminuíram na grande maioria dos municípios, né, do estado. Mas a violência doméstica, que é algo dentro da casa, onde deveria ser um lugar mais seguro para aquela família, não diminui, pelo contrário. Porque Guaíba tinha um alto índice de violência. Me perdoe, pessoal de Guaíba, não estou criticando, né? Não estou criticando, eu estou citando só isso. E hoje Guaíba, quase zero violência. Hoje é uma cidade não, e a gente boa de se é bacana a gente ver, André, que a gente, pelo nosso trabalho, que foi muito de conscientização no início do mandato, né? A gente levava informação para as pessoas dos tipos de violência, de onde elas poderiam buscar ajuda, porque também tu precisa entender quais os tipos de violência, o que é violência, para tu poder identificar, né? Porque às vezes a vítima não identifica que ela está sofrendo uma violência. Porque a mãe dela tinha aquele mesmo tipo de relacionamento, porque a avó dela tinha aquele mesmo tipo de relacionamento, ela acha que é normal. Então, primeiro tu tem que conscientizar essa mulher. E com esse trabalho, a gente conseguiu ficar 3 anos, como tu já citaste aqui, né? 3 anos sem nenhum feminicídio. Então, é possível, basta a gente trabalhar juntos, unidos, e os homens são parte do problema. Então, eles precisam ser parte da solução. Quando eu comento com alguém que diz, a gente precisa. Não tem como acabar, tem. Guaíba é exemplo. Guaíba ficou 3 anos sem ter. E é possível. Que pena, o tempo da senhora está terminando com a gente. Né? Senão a gente conversava mais, né? Com certeza. Rápido, né? Com certeza. Passa rapidinho. E peço desculpa pro Wagner, eu tomei quase conta do bate-papo. Perfeito, né? aí a conversa de vocês. Desculpa pro Wagner, até achei que a gente poderia ter um pouco mais de tempo. Vamos pedir mais 10 minutinhos, então, para a equipe? Pode ser, Evelyn? Pode ser, por favor. Mais 10 minutinhos. Eu tenho uma filha com o nome da Evelyn, por favor, pela minha filha. Mas, Wagner, a tua pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta também, senão daqui a pouco só fica eu falando aqui. Tu estás conduzindo perfeitamente, André. E a Deise, a gente conhece bem o trabalho da Deise, sabe que ela remanga as mangas e vai pra luta mesmo, vai pro campo. E é teu, né, Deise? Isso é teu, estar... Quem não conhece a Deise, para ela andar em Guaíba, para ela andar 1 quilômetro, ela leva 1 hora, porque, né, as pessoas tiram foto, vêm, né, conversam contigo, e tu, quanto o Marcelo, conhecem as pessoas e sabem, né, como lidar com uma cidade com mais de 100 mil habitantes, né, e vocês com esse trio, você, o Marcelo, a Claudinha, né, tiveram uma votação muito expressa lá, e agora é hora de rumar para o estado aí, e todo aquele trabalho que tu fez em Guaíba, tu pode fazer para nosso estado, né? Essa é a intenção, Wagner, né? Essa é a intenção, que a gente possa levar a experiência de todos os projetos, programas, políticas públicas que a gente fez em Guaíba, a gente possa levar para as outras cidades do Rio Grande do Sul, possa se dedicar, cada cidade tem as suas particularidades, né? Tem as suas dificuldades, que a gente possa estar ali ao lado das pessoas, como a gente sempre esteve em Guaíba, no momento mais difícil, acho, da história do nosso estado, da nossa geração, com certeza, o momento mais difícil vivido, que foi o das enchentes, a gente poder estar ao lado das pessoas, vivendo aquela dor e tentando, de todas as formas, minimizar aquele momento, aquela dor, estar ao lado, dar o acolhimento, dar o colo, dar toda ali a questão também do alimento, do kit de higiene, do abrigo, no nosso caso, a gente abrigou também os irmãos de Eldorado do Sul, então foi muito lindo a gente poder viver isso. Claro, a coisa mais triste que a gente viveu, mas eu sempre digo que o mais lindo de toda essa situação foi ver a solidariedade das pessoas. A gente teve voluntários de todo o país, né? De todos os estados estiveram em Guaíba, então a gente tem muita gratidão também ao povo guaibense, à população que não foi atingida pelas enchentes, ela estava lá como voluntária na prefeitura, depois no centro de acolhimento, estendendo a mão para aqueles irmãos ali de Guaíba que haviam sido atingidos. Então, toda essa experiência, com certeza essa experiência das enchentes foi a mais forte que a gente viveu, né? A gente viveu pandemia, a gente viveu as enchentes de setembro, de outubro de 23, depois em 24, a gente, microexplosão, vendaval, a gente chegou a passar por 6 calamidades nos primeiros 4 anos do primeiro mandato, foram muitas experiências, mas a enchente, ela fez a gente viver um momento de muita tristeza, mas também de muita solidariedade, né? Então, todas essas experiências, eu acredito que vão me ajudar a cuidar das pessoas de todo o estado.
eu tenho essa disposição, eu tenho isso no meu coração, é uma característica minha, né? Mãezona, assim, né? Gosto de cuidar de pessoas, né? Gosto de estar ao lado das pessoas. Como advogada, fui treinada para resolver problemas, né? Porque ninguém procura um advogado para convidar para uma festa, né? Todo mundo leva um problema para advogado, então a gente é treinado na faculdade e depois na prática mesmo, que é ali, tu tá para ajudar aquela pessoa a resolver uma situação, um problema. Então, acho que tudo isso, todas essas experiências de vida e o convívio no comércio, ajudar a resolver o problema do cliente, tudo isso a gente leva, então, para a gestão pública e se coloca à disposição da comunidade. Para nós, eu penso que é uma grande oportunidade, né? Porque eu aproveitei esse tempo. 2022, então, concorri pela primeira vez, uma eleição ali uma candidatura que a gente decidiu ali em fevereiro, março de 22 e a eleição era em outubro, então foi algo assim de última hora, que o grupo político decidiu ter uma representante do município e da região, entendendo essa necessidade, mas eu aproveitei o tempo. Depois que passou a eleição, a partir de 2023, assumo então a presidência do Podemos Mulher no Rio Grande do Sul e começo a viajar e organizar esses grupos de mulheres, o próprio partido, que é um partido jovem, que ainda a gente está construindo por muitos municípios do estado, e isso me fez ter, então, hoje já algum representante do nosso projeto em 70 cidades. Então, a gente aproveitou esse tempo, esses 4 anos que se passaram, para organizar essa candidatura. Então, é algo que a gente está muito confiante de que vamos ter resultados do nosso trabalho, de todas as sementinhas que a gente plantou, porque eu entendo também, quando a população vota 15 mil votos numa primeira candidatura, pela primeira vez candidata, é porque ela também está me dizendo, né, que a gente quer ter uma representante. A gente entendeu que a nossa região precisa ter uma voz na Assembleia Legislativa. Precisamos. A gente entendeu. Com certeza. Então, por isso que a gente seguiu, né? Eu lembro que o pessoal me perguntava depois que passou a eleição em 22. Ai, Deise, tu tá muito triste? E eu, não, gente, eu tô muito feliz. Imagina a primeira vez que eu concorri e fiz 15 mil votos. Vocês entendem o que é 15 mil pessoas saírem da sua casa, irem lá colocar o teu número, né, na urna? É muita gente. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata e entendi que deveria continuar nesse caminho. Tá certo. Eu vou deixar o microfone à sua disposição para dar um recado pro pessoal aí, pros eleitores, para quem tá assistindo a gente aí, para ganhar a confiança da senhora aí, que pode saber que nós da Carbo News assinamos embaixo porque nós conhecemos o trabalho de vocês. A gente vive muito em Guaíba e a gente conhece. Se não fosse o que eu penso, eu não estaria falando isso. Simplesmente ele tá liberado para a senhora se despedir e deu. Mas eu digo, gente, a gente conhece, nós da Carbo News conhecemos o trabalho da família Maranata em Guaíba, né? E a gente fica muito feliz em trazer vocês no programa. O Marcelo esteve aqui no último dia, não estava programado. E aí o Luiz liga pro Wagner, o Marcelo vem na rádio, o Wagner. E aí, André, podemos ir? Vamos ir, sim, claro. Interrompemos o teu aniversário, André. Interrompemos o aniversário. Eu arrumando as coisas, interrompendo o aniversário. Eu em cima da escada, instalando uma luminária, e o Wagner olhou pra mim, pá, André, sabe? Encerra o aniversário com o Marcelo, tá aí, vamos lá. Marcelo Maranata quer ir na rádio. Quando? Agora? Vambora. Muito obrigada. Muito obrigada. Só tenho a agradecer desde o carinho que vocês têm com a gente. Vocês abriram tantas portas para Carbo News que vocês não têm ideia de quantas portas nos abriram. Verdade. Como vocês deixaram nós mostrar nosso trabalho lá desde o início. Então não tem como a gente não ter essa gratidão contigo, com o Marcelo, com a Claudinha. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram até hoje pela Rádio Carbo News. Nós agradecemos o carinho, a parceria, a disponibilidade de vocês, então, até de receber o ex-prefeito, o nosso governador, né? Se Deus quiser, de última hora, né? Se de última hora ele aparece e vocês o recebem, então agradeço também em nome dele, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco à disposição, peço que o pessoal me siga lá nas redes sociais, Deise com I no final, Deise _Maranata lá no Instagram, no Facebook Deise Maranata. Sigam para conhecer um pouco mais da minha história. Nesse momento de pré-campanha, então, o momento da gente se apresentar, da gente mostrar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho. Tem muito material nas redes sociais para quem quer conhecer Deise Maranata. Sigam lá nas redes.
A gente tem também revistas, vamos deixar algumas revistas aqui com o pessoal da Carbo News. Alguém, quero ler mais sobre ela, não sou das redes sociais, quero ler mais sobre a Deise. Passa aqui na Carbo News e pega, então, para conhecer um pouquinho mais da história da Deise Maranata. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Esse é o momento da gente se apresentar e pedir uma oportunidade. Que a gente não perca essa oportunidade que a gente tem de ter uma representante na Assembleia Legislativa. Gente, a gente está encerrando com a Deise Maranata por um motivo que ela tem agenda, não porque a gente quisesse já encerrar. Por nós, a gente ia até 5, 6 horas da tarde, porque a gente não falou sobre educação, a gente sabe que vem projeto bom aí, sobre segurança, né? Sobre, enfim, vou ter que saúde, voltar, então, né? Tem que voltar. Vou ter que voltar. Tem que voltar, fazer uma outra agenda. Tem que voltar a fazer essa agenda. Eu quero agradecer, né, imensamente pelo carinho, como disse o Wagner, que vocês têm por nós lá em Guaíba, ao povo de Guaíba, esse povo maravilhoso que tão beijo para Guaíba, para Barra, para Eldorado do Sul, para toda a nossa região. Um beijo no coração de Carnaval, todos. eu vi uma cena muito linda. O Wagner, tá lá o prefeito, tenta falar com ele lá, o Marcelo. Não, aliás, perdão, não era o mais. Não era mais prefeito. Era prefeito ainda. Ainda era. Vai lá e chama o Marcelo, vamos falar. Mas não deu, eu disse, Wagner, não dá. O casal é uma celebridade. Vocês foram para arquibancada, o pessoal queria tirar foto, beijar, abraçar. Isso aí, coisa boa. A gente é muito grato pelo carinho que Guaíba tem conosco. Essa é uma resposta, né, desde que a população pode dar para vocês quando vocês saem em público, o pessoal vem, né, reverenciar vocês, né. É muito carinho. Eles gratidão, entendem que a gente ama eles e aí eles retribuem todo esse amor. Assim. Isso aí é gratidão. E só tem gratidão quem realmente, né, tem no coração isso. O prefeito Marcelo Maranata, né, fala muito em Deus, fala muito em projeto. Eu falo muito em Deus e projetos também, né. E é isso. Eu acho que a gente tem que botar mais Deus dentro das casas, mais amor, né? E o resto a gente busca, né? Muito obrigado pela senhora ter vindo no nosso programa, uma boa sorte para a senhora. Muito né? obrigada. Que essa caminhada aí seja uma caminhada que traga bons frutos e pode saber, né? Que a gente está apoiando vocês, está com vocês, eu estou com vocês, né? Porque eu acredito e eu sei do trabalho. Esse que é o detalhe, eu conheço o trabalho de vocês. Então a gente quer isso aí. A gente não quer só para nós, a gente quer para todos. Né? E através do trabalho, Guaíba já mostra. Vocês mostraram em Guaíba que vocês podem fazer sim. É só querer. Tem muita gente que pode e não quer e não está fazendo. Tem candidato aí a governo do estado que vendeu metade do Rio Grande do Sul, gente. Ajudou a vender. Hoje reclama da CE Equatorial, ele ajudou a vender. Isso é o André Lopes aqui da rádio que fala, porque eu estava dentro da Assembleia Legislativa quando isso aí aconteceu. Sulgás, CRM e CE foram ali, naqueles momentos ali foram vendidos. E hoje a gente está pagando por coisas que a gente não fez, infelizmente. Deise, muito obrigado. Volte sempre. Vamos marcar. Vamos marcar a próxima, então. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo restinho de tarde para nós. Aí, Wagner. É isso aí. Só agradecer a Deise aí, né? E liberar eles aí que estão com outros compromissos. Tá certo. Vamos fazer um intervalo, Feliz Fernando. Daqui a pouco a gente volta aí com o programa.